Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu estou em casa, não vou falar que não estou em casa, porque eu sempre venho aqui quando eu posso. E para mim é um desafio sair da igreja domingo. Porque pastor, para sair domingo, né? É uma luta. Mas graças a Deus estou aqui e quero ser boca de Deus para a tua vida nesta noite. Eu vim aqui trazer uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Meu coração se alegrou muito quando eu vi o Rian cantando Cassiane. Jamais poderia imaginar que Rian iria cantar hino da Cassiane, irmãos. Eu acho que hoje nós vamos fazer uma mini vigília aqui neste lugar. A tampa da chaleira vai voar. Amém, irmãos? Abra comigo a tua Bíblia. No livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo e depois nós vamos também em Gênesis capítulo 13. E nós iremos fazer a leitura de 2 versículos no capítulo 13 de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Depois que nós lermos o versículo 1, nós vamos ler o capítulo 13, o versículo 14 e 15. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: Então disse o Senhor a Abraão: sai, não estava nada programado não, tá, gente? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para eu poder ministrar aqui nesta noite. Mas é uma palavra de Deus para a vida de vocês, para o ministério de vocês e para você que está me ouvindo também nesta noite. Então disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Em Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15, o texto vai dizer assim: e o Senhor mais uma vez disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os seus olhos e olhe de onde você está. Agora você vai olhar, Abraão, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda esta terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Nós estamos diante de um texto que vai relatar a história do homem chamado Abraão, que tinha por nome Abrão. A Bíblia vai relatar o início da história desse homem em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 31. A Bíblia vai dizer que seu pai ele tem 3 filhos. E um desses filhos, ele veio a óbito. E sabemos que Abraão, juntamente com o seu pai, eles eram natural de Ur dos Caldeus. E após esse filho vir a óbito, o irmão de Abraão vir a óbito, o seu pai ele sai de Ur dos Caldeus com uma missão. Ele sai de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Mas no meio do caminho, ele não vai para Canaã, ele entra numa cidade próxima a Ur dos Caldeus, chamado Harã. E ali nessa cidade, Deus começa a falar com Abraão. Deus enxerga Abraão naquela cidade
E Deus libera uma palavra para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Aquilo, a priori, foi um choque para a vida de Abraão. Que voz é essa? Nós somos de uma cidade pagã. Da onde eu estou ouvindo essa voz? De onde está vindo essa voz? Mas Abraão, ele entra numa rota de obediência. E Abraão não questiona. Mas Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que você vai para uma cidade que eu vou te mostrar ainda. O interessante é que Deus libera uma palavra para Abraão, mas Abraão, ele não foi pelo que ele viu, ele foi porque ele estava debaixo de uma palavra. E eu já quero ser boca de Deus para a tua vida aqui. Nós estamos debaixo de uma palavra do céu. E se nós estamos debaixo de uma palavra do céu, nós iremos viver essa palavra, e essa palavra vai se cumprir em nós, e vai alcançar quem está próximo de nós. E o texto vai dizer que nós lemos que Abraão, ele pega as suas coisas, pega a sua família, pega seus pastores, pega seus gados, mas Deus tinha dado uma palavra para Abraão sair daquela cidade. Mas Abraão não era para levar mais ninguém a não ser a sua esposa e os seus servos, seus pastores e seus gados. Mas Abraão, com coração bom, ele coloca Jó também. E Abraão faz nessa missão juntamente com Ló. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que teve muitas intrigas, muitas confusões entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Mas o texto vai dizer também que nós lemos em Gênesis capítulo 13, que Deus mais uma vez ele fala para Abraão. Abraão libera a vida de Ló, e quando Abraão liberou a vida de Ló, Abraão ele viu o que ele ainda não tinha visto. O que eu aprendo com esta palavra aqui, irmãos? Primeiro ponto que eu aprendo aqui, que quando Deus nos dá uma palavra, nós não temos que questionar a palavra para você, e nós temos que entrar numa rota, num viés de obediência. Porque nós sabemos que a Bíblia também vai dizer que é melhor obedecer do que... Tem alguém comigo aqui, irmãos? É melhor obedecer do que sacrificar. Só que agora Abraão, ele está diante de uma situação complicada, mas ele precisava se decidir, porque tem coisas que nós vamos viver, que pessoas não vão presenciar e não vão participar, e a gente precisa entender isso em Deus. E Abraão, ele começa a entender, porque no capítulo 12, a palavra vai dizer que Deus dá uma palavra a Abraão, para Abraão sair da terra da onde ele estava, que Deus ainda iria mostrar aonde ele iria pisar. Uma das grandes dificuldades nossas, como filho de Cristo, como filho de Deus, é que nós queremos ver primeiro para poder se movimentar. Mas só que a palavra ela vai nos orientar. Sai, no decorrer da tua caminhada, você vai enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. Só que primeiro nós queremos ver para poder se movimentar. Ei, querido, você primeiro precisa se movimentar, porque no meio do caminho Deus vai te mostrar aquilo que Ele lhe prometeu. Porque tem gente que quer viver aquilo que Deus prometeu parado. Parado você não vai enxergar nada. Parado você não vai ver nada. Mas quando você começa a se movimentar diante de uma palavra, Senhor, para onde eu vou?
O Senhor vai me levar para onde? Eu não sei, eu sei que a minha vida está sendo conduzido pela presença do Espírito de Deus. Eu tenho certeza e convicção que eu estou debaixo de uma palavra, e eu tenho certeza e convicção que essa palavra vai se cumprir na minha vida. Ei, querido, se eu tenho uma palavra, se eu tenho uma promessa, eu vou me movimentar, e conforme eu vou me movimentando, eu vou enxergando aquilo que Deus me prometeu. Muitas das vezes nós não desfrutamos das promessas de Deus porque nós não queremos se movimentar. O que cai do céu é chuva. Às vezes a gente não vive aquilo que Deus nos prometeu porque nós estamos parados, estamos esperando bater na nossa porta. Não é que vai bater na nossa porta, é nós que temos que bater para a porta abrir. Nós precisamos entender isso. E assim foi esse homem, Abraão. Ele se movimentou. Mas, Senhor, como que eu vou fazer? Eu não sei como eu vou fazer, mas eu tenho uma certeza no meu coração. Se Ele me deu uma palavra, se Ele me prometeu, Ele sabe como me conduzir, Ele sabe como me direcionar, Ele sabe como me guiar, Ele sabe o que é melhor para a minha vida, Ele sabe o que eu preciso viver, Ele sabe o que deseja meu coração viver com a minha família, com a minha casa. Querido, não se preocupe como você vai se movimentar, apenas se movimente e deixe o Espírito fluir e o Espírito te conduzir para o local que Deus tem preparado para a tua vida. Querido, é chegado um novo tempo de nós como igreja se movimentar em busca das promessas de Deus e para vivermos a palavra de Deus. Mas quando eu olho para esse homem, Abraão, é um homem muito relevante na palavra, homem que marcou a sua história, homem que deixou um legado. Quando eu olho para Abraão, eu começo a enxergar algumas características dentro de Abraão. Que característica é essa, pastor? Me preste um pouquinho a sua imaginação. Vamos imaginar um pouquinho. Faz de conta que você está entrando em um ambiente ou um museu que está lá, a Galeria dos Heróis da Fé. E quando você entra naquele ambiente chamado Galeria dos Heróis da Fé, ali está escrito o nome Abraão. E abaixo daquele nome nós começamos a enxergar algumas características que esse homem viveu, porque ele obedeceu. Quando eu olho para Abraão, eu vejo um filho que sabe ouvir a voz de Deus. Quando eu olho para Abraão, me remete a um homem de superação, a um homem de fé. Mas quando eu olho para Abraão também na galeria, algumas características de Abraão mexem comigo. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão, o pai da fé, o pai dos hebreus. Abraão, o homem de paz, o homem que viveu uma prosperidade incomum, diferenciada. Abraão, ele também, como homem, ele falha como eu e você, ele comete uma omissão. Mas Abraão também, como eu e você, ele se arrepende diante daquilo que ele falou. Mas quando eu olho para Abraão, eu vejo todas essas características e qualidades que esse homem viveu e adquiriu, porque ele foi obediente à voz de Deus. Agora, podemos imaginar como que seria nós na galeria da fé. Abraão era um homem de fé. Abraão era um homem obediente à palavra de Deus. Abraão era um homem de paz. Abraão era um homem que superava as dificuldades.
Eu olho para Abraão e consigo enxergar todas essas características. Mas quando eu olho para mim, que também estou debaixo de uma palavra, pastor, que palavra é essa? Nós estamos debaixo de uma palavra que Jesus trouxe para nós. Pastor, que característica que eu tenho que carregar, pastor? Você tem que carregar as características que Jesus colocou dentro de você. Que característica é essa? Jesus, ele não foi um homem de fé. Ele é a própria fé e habita dentro de você. E você tem uma fé maior do que Abraão. Nós precisamos entender isso. Quem foi Abraão? Um homem que foi obediente. E quem somos nós em Cristo? Um filho adotado por meio de adoção e nos tornamos um filho obediente. Quando olharem para nós, vai falar: ali há um filho que é obediente às promessas de Deus. Porque nós temos a facilidade, e não é errado nós falarmos isso, proferir essas palavras a respeito de homens e mulheres de Deus. Mas o que eu tenho carregado para que as pessoas possam olhar para mim e falar: ali vai um homem de Deus. Ali vai o homem obediente, o homem que está seguindo uma palavra, que está debaixo de uma palavra. Ali está um homem abençoado, ali está um homem de fé, ali está um homem de coragem, ali está um homem de esperança, ali está um homem de Deus. Quando eu me deparo para alguns relatos do Antigo Testamento, eu me enquadro no Novo. Porque eu não quero ficar contando a história de homens que viveram milagres em Deus. O nosso problema é que nós temos facilidade de contar e terceirizar milagres. Nós precisamos nos posicionar em Deus para contarmos os nossos milagres e aquilo que nós vamos viver em Jesus. Porque é muito bom subir no altar ou numa tribuna como essa e falar relatos bíblicos. Só que Abraão, ele viveu o tempo dele com Deus. Ele teve a experiência dele com Deus. E olha que Abraão não foi um filho tão privilegiado como eu e você somos, porque nós temos o Espírito Santo todos os dias para nos conduzir. Porque esses homens recebiam algumas aparições, algumas teofanias, e direcionava eles: não, você deita direcionado pelo Espírito, você abre os olhos direcionado pelo Espírito, porque dentro de você habita um Espírito de Deus, que é a própria obediência, que é a própria paz, que é a própria palavra de vida, e Deus quer que nós levamos essa palavra adiante. Deus disse para Abraão, mas Deus disse para você também que você não ficaria sozinho, que Ele enviaria o Espírito de Deus para estar contigo todos os dias. Ei, querido, o Espírito, ele não fica parado, ele se movimenta, como nós cantamos, o Espírito flui, só que nós queremos ficar parado, nós queremos enxergar primeiro para poder ver. Você precisa entender que você não vai enxergar primeiro para poder caminhar. Você vai caminhar para poder enxergar. É porque no meio do caminho que vai ser revelado as coisas. Como assim, pastor? O que o autor dos Hebreus falou? Que nós não andamos por... Nós não andamos por... Mas nós andamos por meio de fé. Eu estou caminhando, mas eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas existe uma certeza e uma convicção no meu coração. Eu sei o que vai acontecer no amanhã, porque a palavra de Deus vai dizer: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Querido, deleitar é você descansar, é depositar uma confiança. Abraão confiou, mas nós vivemos uma própria confiança dentro de nós, querido. Quando nós deleitamos, nós estamos sendo movimentados,
Você está cansado, mas o Espírito que está dentro de você não vai deixar você ficar cansado. Ele é aquele Espírito que fortalece, Ele é aquele Espírito que vai te levantar, querido. Você não vai ficar parado enquanto você não contemplar, enquanto você não ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida, querido. Eu tenho certeza que diante da sua movimentação, diante do teu agir, diante da palavra que Deus deu para a tua vida, você vai enxergar, e além de enxergar, você vai pisar aonde Deus quer que você pise, é aonde desejou o seu coração. Abraão não viveu a palavra que nós estamos vivendo, que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 10. Pastor, o que Paulo escreveu? Deus vai dar além daquilo que pedimos, pensamos, imaginamos, segundo o poder que opera em nós, querido. Existe um poder dentro de nós chamado Espírito de Deus, que vai fazer coisas grandiosas em nós. Eu não vim aqui motivar a tua fé, eu não vim aqui te motivar, mas eu vim aqui ser boca de Deus para a tua vida e falar: existe um Espírito poderoso dentro de você, que vai te colocar de pé, que vai te encher de ânimo, que vai te dar disposição para você continuar caminhando em direção a Canaã, a terra prometida que Deus lhe prometeu. A parte que eu mais gosto aqui desse texto é que Abraão, ele teve que tomar uma decisão. E às vezes nós precisamos tomar algumas decisões em nossas vidas para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Pastor, qual a decisão que Abraão teve que tomar? Vamos para o texto, que aqui é uma igreja que ama a palavra e que vive a palavra. Em Gênesis capítulo 12, que nós lemos versículo 1, vai dizer que Deus libera uma palavra para Abraão. E Deus fala assim, acompanha comigo aqui. E vai para uma terra que eu vou te... Deus mostrou a Abraão. Irmãos? Deus mostrou a Abraão. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se Abraão ficasse parado, ele iria enxergar o que Deus iria mostrar? Não. Então Abraão, ele se movimenta. Ele se movimenta para onde? Ele se movimenta diante de uma palavra que ele recebeu. Ele não se movimenta como um cego, como um perdido. Porque quem está debaixo de uma palavra, e nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de uma promessa. Querido, se você ainda não pegou isso, saiba de uma coisa: quando Jesus veio a esse mundo, Ele liberou uma palavra para mim e para você, para nós vivermos. Nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de uma promessa, e nós às vezes não enxergamos, porque nós não movimentamos como deveríamos nos movimentar, e não tiramos da nossa vida o que deveríamos tirar. Aí nós lemos no capítulo 12, versículo 1, que Abraão sai, ele se movimenta, mas só que Abraão não viu. Aí, no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 14 e 15, aí mais uma vez o Senhor disse a Abraão: se separa de Ló, deixa Ló viver a vida dele, deixa Ló andar com as suas próprias pernas, porque eu tenho uma promessa para ser realizada na sua vida. Como eu falei, eu vim aqui ser boca de Deus, eu não vim aqui fazer média, eu sou pastor de igreja, eu não vim aqui trazer uma palavra para mexer com o seu emocionalismo. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida nesta noite. Você só vai conseguir enxergar determinadas coisas que Deus tem para a tua vida quando você tirar determinadas coisas da sua vida. Às vezes nós não enxergamos porque tem pessoas tão próximas
não estão permitindo nós enxergarmos o que Deus vai fazer. Ei, Ló era íntimo de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Ló tinha uma intimidade com Abraão e Abraão tinha uma intimidade com Ló. Mas foi necessário Abraão despedir a vida de Jó, Abraão abençoar a vida de Jó. É necessário às vezes a gente tirar determinadas pessoas da nossa vida. Nós não estamos expulsando, mas nós estamos liberando essas pessoas para viver o favor de Deus, para viver a vida dela, para que nós possamos enxergar aquilo que Deus tem em nós. Às vezes a gente não enxerga porque determinadas pessoas em nossa vida não permitem nós enxergarmos. Ei, querido, que nós possamos tirar todos os lós que têm impedido de nós enxergarmos aquilo que Deus quer fazer através de nós. Aí Abraão agora toma uma decisão. Não foi uma decisão fácil. Como que eu vou mandar meu sobrinho para outro lugar? E Abraão foi um gentleman, foi delicado. Abraão fala assim: Ló, pode escolher ir. A melhor terra, você pode ir. Porque Ló, eu não tenho andado por vista, não. Eu tenho andado por fé, porque aquele que me chamou tem me dado fé, para eu enxergar aquilo que eu ainda não enxerguei. Aí Ló vai, escolhe uma terra lindíssima, uma terra verdejante, pastos verdejantes, e Ló segue a sua vida. Aí o texto vai dizer que quando Abraão tirou Ló da vida dele, queridos, não é fácil nós tirarmos quem é do nosso convívio próximo da gente. Não é fácil nós se afastarmos um pouco quem nós temos intimidade e quem nós o amamos. Mas às vezes é necessário esse afastamento, essa liberação, nós tirarmos alguns lós, mesmo íntimo, próximo, mas estão impedindo de nós vermos e tem trago uma distração. Abraão, ele sabia para onde ele ia. Ele tinha um destino para chegar. Mas só quem estava do lado dele estava trazendo algumas distrações. E quando nós estamos distraídos, a gente não consegue enxergar o que o céu tem para nós. Você sabe por quê? O que o céu tem para nós acontece de repente. E de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. O que o céu tem para mim e para a tua vida é de repente. O de repente é no piscar de olhos. E se nós não tivermos atentos, se nós não tivermos, vou usar um linguajar pentecostal, porque eu estou me sentindo numa igreja pentecostal hoje, se nós não tivermos na torre da vigilância, se nós não estivermos ligados em Deus na vertical, o de repente vai vir e nós não vamos perceber. Por que nós não percebemos? Porque nós estamos dando atenção a mais a Ló do que a Deus. Ei, querido, para um pouquinho de dar atenção aos lós que estão na tua vida e comece a dar mais atenção a Deus. Eu sei que eu estou sendo boca de Deus para a tua vida, porque essa palavra veio ao meu coração. Essa palavra primeiro ministrou em minha vida. Agora, quando Abraão, ele libera a vida de Ló, não tinha mais ninguém para tirar a sua atenção, irmão. Ló foi. Os pastores de Ló foram com ele. Agora só está Abraão e o seu rebanho. Agora é só Abraão e Deus. Agora a conversa não é mais na horizontal. Agora a conversa é na vertical. Você sabe por que eu falo para você tirar alguns lós da sua vida? Porque ló significa véu. O véu não permite você ver. O véu não permite você enxergar. Mas quando nós arrancamos alguns véus da nossa vida, alguns lós, nós começamos a ver o que o céu tem para nós.
O que a palavra vai dizer? Que Jesus, ele rasgou o véu, de baixo para cima ou de cima para baixo. Porque para você olhar para cima, é mais difícil do que você olhar para baixo. É mais fácil olhar para baixo, dói menos. Mas quando eu olho para cima, eu estou focado em cima. Eu estou focado nas coisas de Deus. Mas quando eu olho para baixo, eu estou focado em Ló na minha vida. E Ló está tirando a minha atenção. Ló está impedindo de eu enxergar o que o céu tem para a minha vida. Ei, querido, que nesse ano de 2024 você pode se posicionar em Deus. Nós precisamos nos posicionar em Deus para nós enxergarmos o que o céu vai fazer em nós. Eu tenho certeza tão grande no meu coração. Pastor Micael, pega essa palavra junto com Vilma. Eu tenho uma certeza tão grande no meu coração. Não vim aqui a massagear o ego de vocês, mas eu vim aqui ser boca de Deus. Tem alguns lós que vão sair para vocês enxergar o que o céu vai fazer através de vocês, e aonde vocês vão pisar, o céu vai aplaudir. Aleluia. Aí Abraão despede Ló. Vem comigo no texto. Ainda tem alguns minutos aqui. Aí o texto vai dizer que depois que Ló se separou, aqueles que estão próximos que quiserem ir embora, deixa ir embora. Fica triste não. É uma permissão de Deus. Ore por ele, abençoe a vida dele, continue orando, continue abençoando a vida dele. Aí Ló se separa, vai embora. Aí quando Ló foi embora, olha que o texto, você podia projetar para mim, olha que o texto vai dizer na parte B. Aí Ló vai embora. Agora não tem mais ninguém tirando a atenção de Abraão. Não existe mais ninguém agora para distrair a vida de Abraão. Aí olha que o texto vai dizer no capítulo 13, versículo 14, a parte B. Abraão, ergue os olhos. Aí ele fala assim: Abraão, levante agora os olhos. Isso dá a entender a palavra de Deus, porque os olhos deles não estavam erguidos onde deveriam estar. Agora que ele libera a vida de Ló, agora que ele tira determinadas coisas da sua vida, ei, querido, você está se movimentando, mas além de você se movimentar, você precisa tirar determinadas coisas da sua vida que está impedindo você viver as promessas de Deus. É melhor você tirar e viver as promessas de Deus. Aí vai dizer o texto assim: agora os olhos e olhe desde o lugar onde estás. Abraão para. Agora Abraão, diante da sua caminhada, lembra que eu falei? Que Abraão, ele se movimentou. Pastor, o que é um se movimentar? É você ser obediente às coisas de Deus. O que é ser obediente às coisas de Deus? É você viver os princípios bíblicos. Pastor, o que é se movimentar na palavra? É aquilo que Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pastor, é o que se movimentar na palavra. É o que Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que é se movimentar na palavra? Não é você se movimentar pela força do seu braço. O que é se movimentar na palavra, pastor? É você se movimentar sabendo que existe um Deus tão grandioso, tão poderoso dentro de você. O que é se movimentar na palavra, pastor? É você saber que você está se movimentando, ele está sendo tua fortaleza. Pastor, o que é se movimentar na palavra? É você se movimentar, saber que ele é teu refúgio. O pastor, o que é se movimentar na palavra? É você acreditar, é você confiar que você está debaixo de uma palavra e que você vai viver esta palavra. Pastor, o que é se movimentar, pastor? É você ter comunhão com o corpo. Pastor, o que é se movimentar? É você se envolver na igreja. Pastor, o que é se movimentar? É você fazer as coisas para o Senhor, sem olhar o que o teu irmão A, teu irmão B está fazendo. Pastor, o que é se movimentar? É ser uma pessoa ativa aonde Deus te colocou.
Aí agora, Abraão está debaixo de uma palavra. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não tinha mostrado. Aí eu peguei uma frase que o Espírito ministrou nesta tarde, hoje no meu coração, que diz assim: a nossa caminhada que vai determinar quem somos em Deus. É a nossa caminhada. Não é o pastor que vai determinar, não é a igreja que vai determinar. É a sua caminhada, é a sua experiência com Deus que vai determinar quem você é em Deus. Abraão, ele recebeu a palavra, mas ele continuou caminhando, ele não parou. Em meio às intempéries, ele não parou. Em meio às dificuldades que ele enfrentou no Egito, ele não parou. Mas o que Abraão faz, queridos? Quando ele libera a vida de Ló, é o que eu e você devemos fazer. Levantar um altar de adoração. Pastor, mas como que eu levanto esse altar de adoração? Você não precisa levantar esse altar de adoração, porque esse altar já foi levantado por Jesus. Esse altar já está vivo dentro de você. Você só precisa jogar lenha nesse altar, porque o fogo já existe dentro de você. O que você precisa? Você precisa ser um incendiário. Você precisa ser incendiado pelo Senhor para poder incendiar outras pessoas. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa novamente ativar esse altar que não está ativado. Quando Abraão libera a vida de Ló, a primeira coisa que ele faz, ele vai e levanta um altar de adoração, porque Abraão já começou a ver o que ele não via. E quando nós começamos a ver o que nós não vimos ainda, nós precisamos levantar um altar de adoração. Nós precisamos ficar vigilante e não sermos distraídos para não enxergar mais aquilo que Deus tem para nós. Aí voltando para o texto, Abraão, levanta, ergue seus olhos. Abraão levanta, Abraão ergue os olhos. Agora, Abraão, você vai olhar para o norte. Abraão olha para o norte. Abraão, você vai olhar para o sul. Abraão olha para o sul. Abraão, você vai olhar para o leste. Abraão olha para o leste. Abraão, você vai olhar para o oeste. Abraão olha para o oeste. O que você viu, Abraão? Eu vi aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, porque a gente só vai conseguir ver o que Deus tem para nós quando nós estivermos de pé e com nossos olhos erguidos em Deus. Nós temos que parar de ficar olhando para as pessoas, irmãos. Ah, o irmãozinho não está fazendo, mas eu vou continuar fazendo. Ah, o irmãozinho não está se movimentando, só eu que estou me movimentando. Ah, mas eu vou continuar me movimentando, porque eu estou debaixo de uma palavra e eu quero viver o favor de Deus. Ah, eu vim aqui nesta noite para ser boca de Deus para a tua vida. Ei, querido, arranca esses lós, arranca aquilo que é desnecessário na tua vida, arranca aquilo que está te distraindo, aquilo que está impedindo de você ver as promessas e comece a enxergar o que o céu tem para a tua vida. Vou ficar de pé. Eu não sei qual véu está impedindo você ver o que Deus vai realizar na sua vida. Aí de repente você pode estar pensando assim: pastor, eu já sou crente de idade avançada, deixa isso para a próxima geração. Não, promessa não tem idade. Idade avançada não é uma limitação para dar frutos. Quando Abraão, ele tira o véu, Abraão, ele começa a viver milagres. Qual o milagre, pastor? A tua esposa, que era estéril, dá um filho.
Não tem idade para você fazer as coisas de Deus. O que eu e você precisamos, nós sempre queremos criar coisas para não fazer a obra de Deus. Nós queremos sempre dar desculpa. Ah, eu estou cansado. Pastor, eu estou muito cansado. Uma palavra que Deus deu para eu ministrar à minha igreja, eu vou ministrar a vocês aqui. O diabo, ele não quer te parar. O diabo, ele não tem prazer em te parar. O diabo, ele quer lançar um cansaço na sua vida para você não fazer as coisas de Deus. Porque você cansado, você vai fazer relaxadamente. Ah, pastor, eu estou cansado. Jesus é repouso. Ah, pastor, eu estou cansado. Jesus é renovo. Ah, pastor, eu estou cansado. Jesus é fortaleza. Ah, pastor, não está nada legal, mas Jesus é tudo na tua vida. Às vezes, nós queremos colocar véu, não existe mais véu. Jesus já rasgou esse véu. Não existe mais impedimento. Não existe mais nada que vai impedir de você ver e contemplar o que o céu tem para a tua vida. Ah, pastor, eu estou sendo caluniado, estão falando de mim, estão me dando pedrada. Mas nada pode impedir de você ver o céu. Você lembra Estevão? Estevão sofrendo calúnia, pedrada, mas aquilo não impediu de Estevão ver o céu. Esse véu, querido, eu não vou falar que ele precisa ser removido, porque Jesus já removeu. Você precisa se posicionar diante do que Jesus já removeu e já fez na sua vida, para você viver o favor de Deus na sua casa. Se assim o pastor permitir, eu quero chamar a equipe de louvor para nós cantarmos uma canção que nós cantamos aqui, Além do Véu. Além do véu, eu quero estar, você já estar além do véu. Ah, se Abraão tivesse aqui hoje, falasse, gente, vocês têm uma ligação, um acesso que eu não tive. E mesmo assim eu continuei acreditando e vivendo debaixo de uma palavra, andando em obediência, andando em fé. Começa a escrever o seu nome na galeria dos heróis da fé. Uma oração que eu tenho feito ao Senhor: Senhor, eu não quero contar histórias de terceiro, mas sim, eu quero contar histórias que eu terei experiência na caminhada e que eu verei aquilo que o céu tem para a minha vida. Vamos cantar essa canção? Vai, Rian. Faz conta que você está na Assembleia de Deus. Eu queria chamar